para a gente falar da primeira lei de Ohm, a primeira coisa que a gente faz é mostrar um experimento. Então, esse aqui é um circuito. Nós temos aqui um elemento meio esquisito, que nós só conhecemos esse cara aqui, né? Todo mundo conhece, sabe que isso aqui é um resistor. Resistor designado pela letra R, e o valor da resistência elétrica é 100 ohms. Então, esse resistor aqui tem 100 ohms de resistência. Esse cara que está aqui desse lado, você também conhece. Isso aqui é uma fonte geradora de tensão, às vezes representado por G, às vezes representado por V, às vezes representado por U. O fato é que ela tem uma tensão de 9 volts aqui. Essa é a tensão informada aqui por essa fonte de tensão. É uma fonte de tensão contínua. Esse é o símbolo de fonte de tensão contínua. Esse cara aqui é um cara que vai medir a corrente elétrica do circuito. Quando esse circuito foi montado, foi observado que existia uma corrente de 90 mA circulando aqui nesse circuito. Hoje a gente vai aprender como calcular uma corrente num circuito com essas condições. Por enquanto eu não vou calcular porque primeiro a gente está fazendo uma parte prática da história, né? A gente está pegando aí e obtendo dados para depois tirar uma conclusão e fazer aí um equacionamento matemático. Então, primeira coisa, o cidadão pegou uma fonte de tensão fixa em 9 volts, pegou um resistor, um componente ou uma resistência com um valor fixo de 100 ohms, e quando ele fez a conexão, ele percebeu que existia uma corrente de 90 mA circulando nesse circuito. Posteriormente, ele fez um segundo experimento. Neste segundo experimento, novamente nós temos uma fonte de tensão de 9 volts, só que agora eu alterei o valor da resistência, não é mais 200 ohms, agora eu tenho uma resistência maior. Agora nós temos uma resistência de 200 ohms. Quanto maior a resistência, menor a corrente, né? Porque o próprio nome já diz, né? É direto o negócio. Se ele resiste mais à circulação de corrente, consequentemente a corrente tem que ser menor. E de fato foi o que aconteceu. A corrente no caso anterior era 90 mA. Nesse caso aqui, agora a corrente foi medida em 45 mA, certo? Então nós temos a mesma fonte de tensão, pegamos o resistor e aumentamos o valor desse resistor e a gente já observou na prática que a corrente elétrica desenvolvida nesse circuito é menor do que o caso anterior. Vamos fazer um terceiro experimento, uma terceira montagem. Agora eu vou aumentar mais uma vez o valor da resistência aqui. Então nós temos uma resistência aqui que é de 400 ohms, fonte de tensão mantida fixa e o amperímetro continua aqui realizando a medição. Eu aumentei de novo a resistência, então eu espero que a corrente elétrica seja ainda menor do que no caso anterior. Então, novamente, temos uma diminuição da corrente elétrica. Se você entendeu o que aconteceu até agora, você entendeu a primeira lei de Ohm. Nós temos aí nos 3 circuitos montados, a tensão de alimentação do circuito é a mesma, mantive constante o valor de 9 volts para cada um dos casos. O valor do resistor eu fui aumentando, então no primeiro caso eu tinha 100 ohms, deu 90 mA, no segundo caso eu tinha 200 ohms, deu 45 mA, e no terceiro caso eu tinha 400 ohms e deu 22,5 mA. Nós observamos que a tensão foi mantida constante, eu já falei, e a gente observou um aumento, que o aumento da resistência causou a diminuição da corrente, coisa que vocês já tinham falado para mim, vocês já tinham observado. Se você entendeu tudo isso, você já entendeu a primeira lei de Ohm. Só falta agora a gente colocar isso em cálculos. Então vamos agora observar de quanto foi a variação em cada um dos casos, para a gente ver se a gente consegue achar alguma constante de proporcionalidade aqui. Então no primeiro circuito, nos 3 circuitos 9 volts, então eu nem vou falar aqui direito da tensão, sempre mesma tensão. Quando a gente tinha 100 ohms, 90 mA. Ao passo que eu dobrei a resistência, eu tive uma diminuição também por fator 2 da corrente elétrica. Então, multipliquei a resistência por 2 para dar 200 ohms, a corrente diminuiu pela metade.
Então, os 90 mA que tinha dado no caso anterior, dividido por 2, deu 45. Esse foi o dado medido, tá? Isso aqui não foi nada inventado. No terceiro circuito, eu dobrei o valor da resistência anterior. Então, era 200, foi para 400. Eu fiz uma multiplicação por 2 aqui, eu dobrei. E a gente observou que, em relação ao caso anterior, a corrente caiu pela metade, certo? Conforme eu dobro a resistência, a corrente cai pela metade. Então, essa é uma constatação dessas montagens. E a gente observou aqui que a resistência e corrente são inversamente proporcionais, tá? Então, ao passo que uma aumenta, a outra diminui. Vamos então formalizar o conceito da primeira lei de Ohm. Formalizando aqui então o conceito da primeira lei de Ohm, nós temos que a intensidade da corrente elétrica em um circuito é diretamente proporcional à tensão aplicada e inversamente proporcional à sua resistência. Se a gente quiser fazer um equacionamento matemático, a gente tem esta equaçãozinha aqui, esta formulinha aqui, que diz que a corrente elétrica ela é uma razão, ela é uma relação entre a tensão e a resistência. Se eu aumento a tensão aqui, como ela está do lado de cima dessa divisão, aumenta também proporcionalmente a corrente elétrica desse lado. A resistência está embaixo, então se eu aumentar a resistência, como ele aumenta, é o divisor aqui, né? Como o aumento que está embaixo vai consequentemente diminuir o que está desse lado aqui. Então, isso aqui é o que essa frase está dizendo para a gente. A tensão é diretamente proporcional e a corrente e a resistência é inversamente proporcional à corrente. Existe o tal do triângulo também. Se você quiser saber qual que é o valor da tensão, você tem três grandezas aqui, certo? Vocês concordam comigo que nós temos a grandeza da tensão, da resistência e da corrente. Se eu quiser saber qual que é a tensão, o pessoal que ensina fala assim, ó, bota o dedinho em cima da tensão aí, ó. Então esconde a tensão. O que sobrou? R e I na mesma linha aqui. Então, tensão é igual a R vezes I, porque está na mesma linha, né? Tá um do lado do outro, então é um multiplicado pelo outro. Tudo bem? Aí, você já deve estar entendendo, né, que se a gente quiser saber qual que é a corrente, por exemplo, o que eu faço? Boto o dedão aqui na corrente, escondo a corrente. O que sobrou? V em cima, R embaixo. Então, se eu quiser saber a corrente, como o V está em cima, o R está embaixo, V está em cima, R está embaixo. Então, a corrente elétrica é tensão dividido por resistência. Mas e se eu quiser saber a resistência? Mesmo procedimento. Pega o dedão aí e esconde o valor de R, que esconde o R. O que sobrou? V e I. V está em cima, o I está embaixo. Então, R é igual a V sobre I. Então, a resistência é igual a tensão dividido pela corrente. Bom, uma informação importante aqui nesse quadrinho verde. Para as equações da primeira lei de Ohm, as grandezas deverão estar expressas nas unidades fundamentais, né? Então, se tiver escrito a tensão em kilovolts, você vai ter que converter para volts. Se tiver escrito, por exemplo, a corrente em miliampere, você vai ter que converter para ampere. Se tiver a resistência escrito em kilo-ohms, por exemplo, que é bem comum, você vai ter que converter para ohms, tá? Senão, as contas ficarão erradas. Senão, os valores obtidos ficarão errados, tá? Então, sempre realize as devidas conversões para as unidades fundamentais que a gente chama aí, tá bom?